Bem, esse é uma pintura de um leão e de uma águia, metade de cada um. A face de cada animal. Metade de um leão, metade de uma águia. Eu tracei o esboço com carvão, tirei o excesso, depois peguei uma tinta marrom Van Dyck e essa tinta diluí bastante num solvente inodoro e fui fazendo todo o desenho, todo o contorno, todo o volume, a direção dos pelos, a direção da sombra. Fui colocando sombra e volume em tudo, como eu estivesse queimando a tela. É uma queima, mas já aproveitando para deixar marcado a direção, né? Usei também um pouco de óleo de linhaça junto com o diluente para poder dar esse efeito de pelo. Fica mais fácil para você trabalhar. Lembrando que pelo é só luz e sombra, tá? Para dar volume. Na águia, né, eu já mudei um pouquinho, já tirei o marrom Van Dyck, peguei o negro, preto, de Marte. Esse eu também dissolvi, tracejei todo ele, fiz o esboço, você pode perceber que está bem diluída a tinta, e peguei uma trincha mais larga e comecei a espalhar. E como esse pincel, essa trincha mais larga, ela tem as cerdas mais duras, então quando você passa, você vai riscar, dá uma impressão assim de pelo, e comecei então a trabalhar os pelos do leão, dando um pouco de preto para dar mais volume, mais profundidade, ainda na queima, essa é uma queima ainda, tá? Então nós estamos aí fazendo esse trabalho, aprofundando com esse preto diluído, um pouco de óleo de linhaça, um pouco de solvente e diluindo para dar essa marca dos pelos, a profundidade, a sombra, a luz, onde vai irradiar, tá? E agora depois você vai perceber que eu vou usar esse mesmo preto para fazer as penas da águia. Então, ali agora eu estou ainda dando os fundos ali, mas agora você vai perceber que vai fazer a pena da águia. Então, essas penas com esse pincel também, essa trincha mais larga, eu estou fazendo já o movimento das penas. Toda parte que vai a sombra, ele vai ficar esse escuro, como se fosse um cinza diluído. Abaixo aí a primeira capa essa. Essa é uma queima, mas já, como eu digo para você, ela já vai marcando todo lugar da pintura, como ficará então as penas. Agora eu começo a colocar um amarelo, depois vamos colocar um vermelho, mas esse vermelho só mais tarde. Então aqui a gente vai colocar esse amarelo para destacar a pintura, tá? Um escuro mais ao fundo, e esse amarelo ele vai dar essa vibração. Essa vai ser uma pintura análoga, tá? Com cores, uma paleta bem básica, bem limitada, e assim é a primeira parte. Essa é a primeira capa, né? A primeira parte da pintura, com o pincel, deixou tudo marcado já, tem as sombras, as luzes, tá? Já a direção, o movimento, tudo você já faz nessa primeira parte com a tinta bem diluída. A tinta bem diluída, e depois você vai colocando as outras capas, vai colocando então uma camada mais grossa de tinta.